Agora, mudando de assunto e aproveitando o tempinho final aqui, eu quero trazer um pouquinho da decisão que impactou em Donald Trump. A Suprema Corte dos Estados Unidos divulgou hoje essa decisão, reconhecendo que o ex-presidente Donald Trump conta com imunidade presidencial limitada em relação aos atos tomados enquanto ocupava a Casa Branca. Com isso, ele pode reivindicar imunidade criminal por algumas das ações que tomou nos últimos dias de sua presidência, em uma decisão que provavelmente atrasará ainda mais o julgamento que ele enfrenta por acusações criminais de tentar reverter o resultado das eleições de 2020. Então a Suprema Corte fala o seguinte, olha, Donald Trump, ele não tinha total ação sobre aquilo que aconteceu no Capitólio. Ele tinha poder limitado sobre aquela tragédia que aconteceu lá no Capitólio por conta da eleição de Joe Biden. Como é que você avalia essa decisão e também em relação à força que Donald Trump vai ganhando para esse pleito que de alguma forma já está em andamento, hein, Alan Gani? Correta, Evandro, porque eu vejo que há uma grande perseguição do Deep State norte-americano, colocando aí Ministério Público, FBI, a própria ala aí mais radical do Partido Democrata em condenar Donald Trump. Eu nunca vi algo parecido na história dos Estados Unidos e nem está claro realmente se ele instigou a invasão do Capitólio, dia 6 de janeiro, se eu não me engano, muito pelo contrário. Donald Trump, eu lembro que ele foi ao Twitter dizendo para voltarem para casa, que era contra tudo aquilo, mas não interessa. A narrativa já estava pronta, que ele forçou e ele instigou aquela invasão. Mesmo que durante aquela invasão houvesse agentes infiltrados do FBI instigando a população, que é uma tática que eles usam para depois prender, mesmo que naquela invasão houvesse o pessoal da Antifa, que é a extrema esquerda dos Estados Unidos, escalando a violência para, claro, condenar Donald Trump, que é favorito a ocupar a presidência dos Estados Unidos neste ano. Eu vi que o Fábio Piperno estava discordando do você aqui já. Vai lá, Piperno. Estou meio surpreso, Evandro. Eu não estou, não. Eu vou falar um negócio para você. Eu acho, olha, se eu tivesse um endereço, um e-mail aqui do Papa Francisco, eu mandaria uma mensagem, por exemplo, falar, seu Papa, Chicão, na intimidade e tal, né? O senhor tem que canonizar o Trump. Ele é um santo, né? Depois de tudo isso que eu ouvi aqui, ele não fez absolutamente nada. Inclusive, ele não ligou lá para o pessoal do Colorado para não reconhecer os delegados locais. Ele não pressionou o vice-presidente, né, Mike Pence para tentar também prosseguir com aquela sessão em que seriam apontados aí os votos do colégio eleitoral. Ele não fez absolutamente nada em relação a isso. Aquele celular dele que sumiu e tal, né, que teria disparado ligações para algumas pessoas também, enfim, é uma peça que deve ser jogada ao lixo da história, aquilo não importa mais. Aquele viking que invadiu o Capitólio, aqueles caras malucos e tal, aquilo lá, né, ou seja, aqueles trampistas, né, que foram lá para isso. Né? Ele vai ter ato lá com o trampista maluco que invadiu. Agora, ele não é o organizador. Agora, eu vou falar um negócio para você. A minha memória deve estar muito ruim, porque eu não me lembro de, em outro momento de eleição americana, o mundo ter testemunhado uma barbaridade como aquela. Agora, Gustavo Segré, antes de trazer o teu comentário, eu quero até ouvir o que disse o presidente da República sobre a candidatura de Biden, porque o Lula ele se manifestou sobre isso também. Vamos dar uma olhada. Roda pra gente aí. Temos um jeito? Daqui a pouquinho, então. Vai lá, pode? Vamos lá. É muito difícil a gente dar palpite num processo eleitoral de um outro país. É muito difícil porque depois do resultado eleitoral, a gente tem que conviver com quem ganhou as eleições. Então você tem que tomar cuidado para não criar animosidade. Eu, pessoalmente, gosto do Biden. Já encontrei com o Biden várias vezes. Sabe? Eu acho que o Biden, ele tem um problema, sabe? Que ele tá andando mais lentamente, ele está demorando mais para responder as coisas, possivelmente esteja pensando. Mas quem sabe da condição do Biden é o Biden.
Gustavo Segre, mas a impressão que dá, né, é que mesmo o presidente da República tentando colocar o presidente Biden como alguém que tenha força ali, a impressão que dá é que todos os ventos estão correndo ou seguindo na direção de Donald Trump, né, com determinações que o favoreçam de alguma forma, com a possibilidade, de fato, dele conseguir disputar esse pleito e com uma energia mais intensa que Joe Biden, a partir do último debate que a gente acompanhou, ou do primeiro agora dessa nova edição dessa disputa. Evandro, vou tentar resumir vários comentários ao mesmo tempo. Para meu queridíssimo Piperninho, quando a justiça favorece a esquerda, é justiça. Quando a justiça favorece a direita, é injustiça. O Papa Francisco está que nem Messi e Maradona. Ele gosta de jogar mais para a esquerda que para a direita. Então não pede canonização de Trump, que ele não vai te atender o pedido. Ainda bem. O presidente Lula, ele deveria se escutar ele mesmo, porque ele tratou de Milei de antidemocrático e favoreceu através de um aval de $1 bilhão através do CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe. E ele foi polido, ele mencionou: o Biden está lento, o Biden está demorando mais para... Não, o Biden não está não está batendo bem, não está chegando água que ele precisa no tanque. Então, 72% dos americanos indicam que o Biden não deveria ir para a reeleição. Então, todo o caminho de Trump, se ele não errar, eu acho que vai levar fácil. Zé, arremate, tem um minutinho para você. Olha, os números da economia norte-americana, mostram que o governo do Biden está sendo governado por alguém que não é exatamente ele. Porque a realidade, as imagens, o jeito mostram que ele está debilitado. É muito sensível, muito difícil falar sobre isso, porque parece essa palavra nova que é o tal do etarismo, né? É você achar que uma pessoa de idade ou mais velha não tem condições. Mas é que existem limites físicos, nós somos seres humanos. E quando o presidente Lula deu essa resposta, evidentemente ele está pensando nele e na reeleição, que quando ele chegar à reeleição, ele estará também numa idade ali próxima do Joe Biden. E veja bem, nós não estamos aqui discutindo a individualidade, nós não estamos discutindo a força do Biden, mas sim o futuro dos Estados Unidos, a gestão de um país da importância mundial que é a América do Norte. Ô, Alangani, só para a gente arrematar aqui, eu até fui lembrado agora, né, rapidamente, que a família de Biden ele se reuniu no fim de semana e ela está apoiando, né, a permanência dele na concorrência. Agora, essa não é bem a opinião que tem se expressado nos bastidores da equipe de campanha de Joe Biden ou dos democratas. Exatamente, porque o risco dele perder as eleições é muito alto. Ali, depois do debate, ficou muito evidente. Inclusive, alguns jornais que estão longe de serem apoiadores de Trump, como a própria Bloomberg Financial Times, era unânime entre os comentaristas a vitória de Donald Trump. Atropelou o Biden. Visivelmente, ele está com problemas de saúde, possivelmente algum caso de demência. Então a questão é que talvez ele não tenha realmente condições de saúde em disputar a presidência e talvez isso explique o debate antecipado. Quer arrematar algo, Piperno? 20 segundinhos. Ele admitiu que fisicamente já não é o Biden de outros tempos, isso é óbvio. Agora, realmente, a economia prosperou bastante sob Joe Biden.